Religião é para os que têm medo do inferno. Espiritualidade é para todos aqueles que já estiveram lá, que já passaram por lá. Pois é, na realidade eu não sei de quem é essa frase, parece ser de domínio público. Alguém falou e muita gente repete. Eu gosto dessa frase, eu gosto muito e eu vou falar um pouquinho sobre isso neste vídeo, tá? Antes de tocar propriamente no tema, eu queria fazer uma pequena reflexão sobre a vida. Veja que todas aquelas pessoas que desencarnaram, que não estavam em um hospital já há dias, com perspectivas de realmente desencarnar, tirando estas pessoas que estavam já hospitalizadas e com chances de desencarnar, afora elas, outras pessoas, todas as outras pessoas que estavam bem, estavam tranquilas, que falam bom dia, boa tarde, boa noite, que estão com um sorriso de canto a canto da boca. Todas essas pessoas que estavam muito bem, estavam lúcidas, estavam tranquilas, maravilhosas até o seu momento de um desencarne inesperado, fulminante. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Aproveite bem as pessoas que estão ao seu lado, seus amigos, suas amigas. Principalmente aproveite, no bom sentido, claro, aproveite essas pessoas que estão contigo, essas pessoas que torcem por você, que estão ao teu lado no dia a dia. Valorize essas pessoas, respeite essas pessoas, respire, porque aqui na Terra, como eu falei, tudo está maravilhoso. De uma hora para outra podemos partir, né? E pessoas queridas ou até nós podemos. Então aproveite bem a vida, né? No sentido de ter sabedoria, no sentido de ter discernimento e no sentido de agradecer a Deus por ter algumas pessoas encarnadas que são por você, né? Valorize elas, porque quando elas não estiverem mais perto de você, você vai sentir um vazio e uma dor muito grande, tá? Essa é a dica que eu te dou. Valoriza mais e respeita aquelas pessoas que estão contigo de verdade. Bem, dado este recado, eu nem vou falar do like, que você tem que dar, por favor, né? Se não for inscrito no canal, se não for inscrita no canal, se inscreva. Nós fizemos uma série de lives maravilhosas, tá? Trouxemos pessoas assim que são de uma agenda muito cheia, lotada, e que dificilmente canais pequenos ou novos conseguem trazer esses nomes que eu trouxe aí para essas lives. Então, eu acho que o canal aqui precisa ser valorizado mais com os likes e precisa ser mais valorizado com mais inscrições, tá? Se você está chegando agora, dá uma olhadinha no conteúdo, dá uma olhadinha nas lives aí que tem aí recente. Você vai ver que o canal merece uma relevância maior, merece mais likes e mais inscrições, tá? Volto a dizer, canais novos, tá? Ainda pequenos, muito dificilmente, para não dizer jamais, conseguem trazer, por exemplo, Dr. Paulo César Frutuoso, como eu trouxe, e outras pessoas, todas essas que eu trouxe aí recentemente. Então, por favor, né? Vamos valorizar o canal, vamos valorizar o trabalho, o esforço, a dedicação e dessa contribuição que é mínima, de um like, de uma inscrição, de você poder compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, por favor, tá? Vamos lá. Religião. Religião é para aqueles que têm medo do inferno. Realmente, a gente observa que aquelas pessoas que se dizem tementes a Deus, que acham que precisam temer a Deus, que existe um Deus castigador, que existe um Deus punitivo, um Deus perigoso, essas pessoas, elas realmente precisam de uma religião, não é? Todos nós sabemos que a religião ela acaba sendo um amparo psíquico para o ser humano. Assim como crer na existência de Deus é um amparo psicológico, sem dúvida. É um conforto que o homem precisa, que todos nós precisamos, de ter um amparo, de não nos sentirmos tão sozinhos em meio ao mundo de dor e sofrimento que é a realidade da Terra. Claro, existem também
coisas boas. Existe a beleza do sol, da lua, existem fases na vida que são muito boas. Mas de uma maneira geral, a vida na Terra se caracteriza por dor e sofrimento. Isso não há como fugir. E essa é uma realidade trazida por Schopenhauer, por Nietzsche, por Freud, por alguns pensadores que às vezes não são compreendidos. Muito bem. Aberto esse parêntese fechado, a religião realmente é para quem precisa desse amparo nesse aspecto ainda de maneira mais forte, e é para essas pessoas que têm medo do inferno. Que inferno? Do inferno criado por essa questão da Igreja Católica, Apostólica Romana, não é? Tão evidenciado pela Igreja Católica, que também os protestantes costumam também falar muito, né, sobre a figura oponente a Deus, etc. Enfim, essas criações, essas crenças limitantes que tanto falamos, geram no ser humano, sem dúvida alguma, a necessidade de se amparar em algum colegiado, não é? Em algum grupo que lhe dê uma questão psicológica, né, de amparo, de pertencência, não é? E isso é normal, sem dúvida alguma. O que acaba sendo ruim é que esse jogo de alienação, esse jogo de transformar essas crenças em verdades incontestáveis, acaba tornando pessoas boas, de bom coração, muito condicionadas a isso, não é? Um dia desse, vi uma senhora de muito bom coração dizendo que ia levar uma água para o padre tal benzer para que essa água ficasse benta. Para que quando essa água estivesse benta, trazer para um bocado de gente tomar e tal. Ok, eu disse ok, tudo bem. Só que no meu íntimo eu pensei, ela própria pode encher um copo com água e magnetizar essa água. Vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Claro que se a água tiver, se um padre disser que tornou ela benta, se num centro espírita disser que tem uma água fluidificada, magnetizada, claro que você pode tomar. Mas você precisa se enxergar capaz de também magnetizar aquela água, também fluidificar aquela água, também torná-la benta, se for na linguagem da Igreja Católica. Ou seja, a água benta nada mais é do que a água fluidificada, que nós colocamos em casa num copo e podemos, qualquer um de nós, magnetizar essa água. Quando vamos magnetizar, claro, podemos fazer uma prece e pedir, solicitar que espíritos amigos auxiliem e possam também deixar ali seus fluidos, ou seja, essa água vai ser magnetizada, fluidificada de maneira mista, né? Por mim e por espíritos amigos. É o que você também pode fazer, todo mundo pode fazer. Ou seja, o problema dessas religiões é que fazem com que a pessoa tenha uma crença absoluta no que eles dizem e passe a descrer de si próprio. Essa é a realidade, não é? A pessoa passa a não acreditar na sua própria força, a não acreditar no seu próprio potencial, a não acreditar na sua capacidade. Então, para essa pessoa é impossível compreender que ela mesma pode tornar a água benta, fluidificada ou magnetizada, né? Ela vai achar que isso precisa vir de uma, entre aspas, autoridade, né? É aquela situação de vir de uma voz que represente uma autoridade. E ainda mais uma autoridade perante os céus, perante Deus. Então essas questões fazem com que realmente a gente ratifique que religião é para os que têm medo do inferno, dessa construção, né? O Espiritismo veio trazer uma visão realmente diferenciada de que céu e inferno são estados de consciência, até o livro da codificação, céu e inferno, até pouco lido pelos próprios espíritas. Então o céu e o inferno é um estado de consciência, claro. Eu posso estar no céu ou no inferno agora, na terra. Você, qualquer pessoa. Então não são lugares circunscritos, não são locais circunscritos, né? Só que o nosso inconsciente e essa construção ao longo da história de que existe um céu e um inferno faz com que as pessoas, quando desencarnem, cocriem, plasmem lugares
né? Os planos espirituais extrafísicos são criados pelos espíritos, com o inconsciente, com a cocriação, com a capacidade de criar. E nós estamos tão impregnados de crenças limitantes e pensamentos negativos que acabamos construindo, co-criando muito mais realidades negativas do que positivas. Essa é que é a realidade, que nos remeteria aos princípios herméticos, não é? Do mentalismo. Tudo é mental. É uma percepção disso. Bem, diante dessas questões, precisamos então entender um outro princípio, que é o da polaridade, do bem e do mal. Há uma música de Raul Seixas que diz que o bem e o mal se abraçam num casamento astral, uma coisa desse tipo, de braços e abraços numa reunião, num casamento astral, é alguma coisa assim. Ou seja, existem essas polaridades. E queira ou não queira, estamos num mundo, na terceira dimensão, é um mundo dualístico, né? É um mundo dualístico. Por isso o maniqueísmo, por isso a visão de Zoroastro já perante isso, que se repete com a Igreja Católica, com a Igreja Protestante, né? E que o Espiritismo também fala o tempo todo de bem e mal na perspectiva de espíritos benfeitores e de espíritos obsessores. Não é assim? É assim que funciona. Bem, dito isto, espiritualidade então é para os que já estiveram por lá, os que já passaram pelos infernos. E aí vem aquela frase interessante de Jung, Carl Gustav Jung: uma árvore que quer crescer, que quer tocar os céus, precisa ter raízes tão profundas que toque aos seus infernos. Ou seja, eu, você e todas as pessoas que queremos o melhor, que queremos o céu, que queremos as colônias espirituais mais elevadas, que queremos a quinta dimensão em diante, precisamos ter raízes que toquem os nossos infernos. Ou seja, precisamos saber quem realmente nós somos, precisamos visitar nossas sombras, fazer o trabalho de autoconhecimento, entender que somos luzes e sombra, entender que temos um porão a ser investigado, não ter medo de saber quem é você mesmo, quem é você mesma. O autoconhecimento profundo que vai ver que nós temos um lugar escuro, obscuro, que precisamos tratá-lo, né? Primeiro compreendê-lo e ir tratando aos poucos, porque há uma necessidade desse dualismo, dessas polaridades. Na realidade, aquilo que chamamos de mal, em algum momento pode ser utilizado até a nosso favor, numa defesa pessoal, numa defesa energética, uma voz de força, uma voz de imposição, que pode ser visto como mal, pode ser uma defesa. A partir do momento que seja uma defesa, então não é mal, é bem. Então veja as perspectivas como são, não é? Dito então isto, o inferno é para aquelas pessoas que têm coragem de visitá-lo. Claro, eu estou falando de um inferno imaginário, eu estou falando das nossas sombras, eu estou falando das nossas poeiras e negatividades, daquilo que muita gente esconde, querendo passar uma impressão de que já são santificados, e do que muitos fingem não ter. Muitos fingem dizer que são apenas almas límpidas, cristalinas e que não tem o mal dentro delas, não é? E aqueles outros ainda que estão ignorando ainda, não conhecem realmente a si mesmo. Então é muito importante que a gente possa fazer o trabalho contínuo de busca sobre nós mesmos, porque vamos conhecer as nossas sombras. Talvez o dia que você conheça de fato suas sombras, talvez seja o pior dia da sua vida, talvez seja o seu momento do inferno, mas depois disso vão ter dias melhores. Da mesma forma que o homem precisa ter uma crise existencial por volta dos 40 anos, 40 e poucos anos, precisa ter uma crise existencial para finalmente amadurecer mais e conhecer mais sobre si mesmo e o mundo. Ou seja, a crise existencial é o momento de tocar o inferno, de passar pelo inferno, passar pelo vale das sombras e da morte. Mas só através disso é que nós sairemos ilesos, sãos e salvos e amadurecidos. Este é o caminho. Ou seja, de fato, as pessoas que são mais espiritualizadas e que vivem uma espiritualidade livre hoje em dia,
a maioria delas, não todas, mas a maioria delas, já passaram por seus infernos. Já foram ao inferno, já passaram por lá. É isso realmente que acontece. Enquanto os que vivem a religião imaginam um inferno hipotético e têm muito medo dele. Por isso, precisam estar debaixo de uma bênção do padre ou do pastor, ou de um palestrante espírita famosinho da moda, ou dos mais antigos e catedráticos. Pois é isso que eu queria dizer a vocês nesse vídeo. Religião é para os que têm medo do inferno. Espiritualidade, e a gente pode dizer espiritualidade livre, que hoje em dia foi preciso colocar esse livre, porque tinha gente fazendo e tem gente fazendo ainda uma espiritualidade dogmática em castas, não é? Então é até um pleonasmo, uma redundância, mas tem que se dizer espiritualidade livre, porque toda espiritualidade por si só já é livre. Pensemos nisso. Então quem vivencia uma espiritualidade, e aqui nesse canal vivenciamos uma espiritualidade livre, uma espiritualidade questionadora, uma espiritualidade contemporânea. Então quem vive a espiritualidade realmente já passou pelo inferno, já esteve por lá. É isso. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Se você não for inscrito, se inscreva e vamos refletindo. Amanhã, quinta-feira, teremos uma live às 20 horas.